Bom dia, meus amigos, tudo bem com vocês? Olha só, hoje eu quero trazer esse tema para a gente avaliar juntos. Você que é cristão, você que é evangélico, você que é católico, você que é adventista, você que é testemunho de Jeová, batista, presbiteriano. Bom, essa mensagem eu venho trazer aqui como um esclarecimento a todos os irmãos cristãos, né, que talvez em algum momento da sua vida vocês receberam talvez algum ensinamento, alguém falou que Deus rejeitou o antigo povo de Israel e agora a igreja é o Israel espiritual de Deus e que o povo de Israel, o que acontece sobre Israel não tem mais importância nenhuma sobre o relógio espiritual de Deus. Será isso verdade? Bom, então hoje eu quero convidar vocês para a gente fazer uma reflexão sobre esse tema. E para isso eu preparei um estudo aqui da palavra de Deus para que a gente possa analisar. Então, vamos lá. De acordo com a Bíblia, os judeus eles foram rejeitados e substituídos pelos gentios, de acordo com o Novo Testamento? Muito provavelmente você foi ensinado que sim, mas eu quero te dizer que não. Isso não aconteceu, tá? Então a Bíblia ela não ensina que os judeus foram rejeitados definitivamente, nem que foram substituídos pelos gentios. É isso mesmo. E eu vou mostrar para vocês todos os textos bíblicos refutando essa falácia da chamada teologia da substituição, que Deus substituiu Israel pela igreja, os judeus pelos crentes. E isso não acontece. Vamos lá, vamos à Bíblia, né? Então, Romanos capítulo 11 está escrito: Pergunto, pois, terá Deus porventura rejeitado o seu povo? De modo nenhum. Não rejeitou Deus o seu povo que antes conheceu. Verso 2. Lá no verso 11, também de Romanos, diz assim, ó: Porventura tropeçaram para que caíssem? De modo nenhum, tropeçaram. Mas pela sua queda veio a salvação aos gentios, para os provocar a emulação, ou seja, ciúmes. Então a queda do povo judeu, né? O tropeçar do povo judeu foi uma bênção para as outras nações, porque a partir desse tropeço, as outras nações hoje têm o conhecimento de Deus. Então Paulo deixa claro que o tropeço de Israel não é queda definitiva, mas um meio de incluir os gentios no plano de Deus. Então, olha só o que aqui diz Romanos 11, versos 17 e 18. Se algum dos ramos foram quebrados, e tu, sendo zambujeiro, ou seja, oliveira brava, foste enxertado em lugar deles, não te glories contra os ramos, ou seja, você que é crente, e você sabe que houve uma certa parte de erro por Israel e que eles não aceitam, né, o conhecido Jesus como Messias, e vocês acham que são mais santos. As pessoas às vezes acham que por ser cristãos são mais amados, mais queridos do que eles. O que o próprio Paulo diz: não se glorie contra os ramos. Se glories, não te glories. Não és tu que sustenta a raiz, mas a raiz a ti. Ou seja, o gentil ele não substitui Israel, mas ele é enxertado na mesma oliveira que representa Israel. Então imagina que a oliveira é Israel e alguns galhos, alguns ramos foram quebrados porque tropeçaram, porque pecaram, porque não reconheceram o Messias. Isso não faz do cristão melhor do que o judeu, né? Então o que acontece? Nesses galhos quebrados é feito um enxerto. Não sei se você já plantou alguma coisa, fez um enxerto de alguma planta. É quando você pega, por exemplo, um galho de acerola e você vai lá no pé de limão, quebra o galho do limão, encosta ali aquele galho de acerola, passa uma fita e deixa ali que a seiva daquela árvore, né, a raiz, né, vai sustentar aquele galho que você colou ali. E a partir daquilo ali, a seiva vai nutrir aquele galho, que não importa se o pé era de acerola, agora vai sustentar esse galinho de limão. Entende? Então é isso que acontece. Então o gentil ele não substitui Israel, ele é enxertado na mesma oliveira que representa Israel. E assim o que Paulo diz lá no final? Todo Israel será salvo. Então o que acontece? O que quando se fala todo Israel será salvo o que? O gentil e o judeu. O judeu aquele que já tinha a promessa.
o gentio que foi aproximado pelo tropeço de Israel. O que a Bíblia ensina, né? O plano de Deus, ele nunca mudou. Deus escolheu uma nação, Deus escolheu Israel como o povo da aliança. Você pode consultar isso aqui na Bíblia, em Êxodo 19, versos 5 e 6, Deuteronômio 6, Deuteronômio 7, versos 6 a 8. As promessas são eternas e incondicionais quanto à eleição, né? Então, assim diz o Senhor: se puderem ser medidos os céus em cima e sondados os fundamentos da terra embaixo, também eu rejeitarei toda a descendência de Israel. Agora eu te faço uma pergunta: dá para você medir os céus? Dá para medir os fundamentos da terra? Não, isso é impossível. Então Deus não vai rejeitar Israel. Deus nunca rejeitou. O que Jesus diz, né? O que Yeshua fala sobre essa realidade? Yeshua ele vai lamentar a incredulidade, mas não cancela a eleição. Então, Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas, quantas vezes quis eu ajuntar teus filhos e não quiseste? Mateus 23, verso 37. E afirma: eu não fui enviado senão somente as ovelhas perdidas da casa de Israel. Então, olha só, quando Jesus veio, ele não foi falar com os judeus. Ele não quer dizer, ele não foi falar com os gentios. Ele não foi pregar para os povos de outras nações. Ele veio para onde? Para Israel. E ele veio somente para as ovelhas perdidas da casa de Israel. Então ele veio chamar, né, o povo de Israel a arrependimento, mostrar que o reino de Deus tinha se chegado, né, o reino messiânico. E ainda ele fala aqui, né, foi enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. E o que ele fala ainda? Virei outra vez e vos recebereis para mim mesmo. Aí eu te pergunto, essa mensagem de João 14, verso 3, ela foi endereçada a quem? Aos gentios? À igreja? Aos crentes? Não. Essa mensagem foi dita a todos aqueles judeus que creram em Yeshua, né, em Jesus como Messias. Então essa promessa ele fez a eles. E depois, quando Jesus é crucificado, depois que ele é ressurreto, depois que ele chama Shaul, né, conhecido também como Paulo, Paulo vai trazer essa mensagem das boas novas para outros povos também. Mas a promessa foi feita ao povo judeu. Virei outra vez e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Então, a restauração futura de Israel, ela é garantida. Então, os gentios, né, a igreja, os crentes, de certa forma, eles não substituem Israel. Israel nunca foi substituído, trocado por uma outra nação, por um outro povo. O que acontece é que os gentios, tá aqui, ó, Deus escolheu Israel, e esse é o povo com quem ele fez aliança, e a partir dele, né, a promessa foi feita, de vocês serão abençoadas todas as famílias da terra. E agora, essas famílias da terra estão sendo abençoadas por Israel. Então, os gentios não substituem Israel, eles são incluídos. Efésios 2, do verso 11 ao 19, em resumo, vai dizer o seguinte: os gentios eles eram estrangeiros às alianças da promessa. Mas agora, em Jesus, em Yeshua, eles foram aproximados. Não substituem, mas são enxertados. Fazem parte da mesma família. Então, irmãos, não propague mais essa mentira, essa ideia falaciosa de que Deus rejeitou o seu povo e que agora a salvação é com a igreja, com os crentes. Isso está errado e isso vai contra a Bíblia. Agora são todos um só povo, judeus e gentios que creem em Yeshua. Então, ó, se sois de Cristo, então sois descendentes de Abraão e herdeiros segundo a promessa. Se você fala que Deus excluiu Israel, como é que você explica esse verso? Se sois de Cristo, então sois descendentes de Abraão e herdeiros segundo a promessa. Ora, mas os descendentes de Abraão não foram excluídos? Então não dá para a gente conciliar essa teologia, não dá para a gente aceitar esse erro bíblico, né? Essa teologia inventada para substituir o povo escolhido de Deus. O povo escolhido de Deus foi ele que escolheu e a gente tem que reconhecer isso. O que a gente deve fazer é agradecer a Deus por nos aproximar, por nos aceitar, fazer parte desse povo agora, que agora somos um único Israel, né? Somos herdeiros
Se nós somos de Cristo, então somos descendentes de Abraão e herdeiros segundo a promessa. Se nós cremos em Cristo, né? Se nós cremos em Yeshua, então gentios eles são inseridos, não substituem Israel. Então existem várias profecias que falam de uma restauração futura a Israel. E eu vou te recomendar que faça a leitura para que você possa ver e conferir com seus próprios olhos tudo isso que eu estou te falando. Então, leia Zacarias 12, 14. Israel ele se volta para aquele a quem transpassaram, e o Messias reina sobre Jerusalém. Então, nesses textos aqui, você vai ver o quê? Pessoas chegando para Yeshua e perguntando: que feridas são essas em suas mãos? Que feridas são essas nos seus pés? E ele responde: são feridas com que fui ferido na casa de amigos meus. Então, o povo judeu que hoje ortodoxo, né, não reconhece Yeshua como Messias, ainda irão o reconhecer quando ele voltar para reinar. Porque esse povo ainda tem aliança com o Pai, com o Deus de Isaac, de Abraão e de Jacó. E as promessas sobre a vida deles irão se cumprir. Ezequiel 37 fala da visão dos ossos secos, né? Uma restauração física e espiritual a toda a casa de Israel. Isaías capítulo 2, verso 1 a 4 fala que todas as nações subirão a Jerusalém para aprender a Torá do Senhor, né? De Sião sairá a Torá. Então, são profecias que a gente não pode ignorar. Então a gente tem aqui, ó, os erros, né, dessa teologia da substituição. A ideia de que a igreja substitui Israel, ela não é bíblica. Ela é fruto do antissemitismo teológico, especialmente do século II, quando a igreja gentil ela rompe com as raízes judaicas, conduz à perseguição, às cruzadas e ao holocausto teológico contra os judeus. Os judeus passaram por várias diásporas, se espalharam pelo mundo, não tiveram mais suas terras. Ao final ali do Império Romano, no ano 70, Jerusalém é destruída e eles se espalham pelo mundo. São perseguidos pela igreja católica, primeira igreja que a gente vai ter, durante as cruzadas, né? Todo esse período. Chega num período mais obscuro da história, que eles têm que se converter à força ao cristianismo, né, católico, para não serem perseguidos, presos, mortos no Tribunal do Santo Ofício. E vários se espalham pelo mundo. E nessa dispersão, nessa diáspora judaica pelo mundo, muitos vão para a Europa, muitos vêm para o Brasil. Inclusive, talvez você que tem algum sobrenome Souza, Silva, você talvez seja um descendente, né, de algum judeu sefaradi que veio para o Brasil e se tornou um cristão novo. Se alguma dessas tradições que eu vou citar aqui agora, você já viu seus avós ou seus pais fazerem, provavelmente você é de uma família que se converteu ao cristianismo, mas que tem uma origem judaica. Se os seus avós varriam a casa da sala para a cozinha e retiravam o lixo dentro da casa, isso é uma tradição judaica, que se você varrer o lixo para fora, você está tirando a riqueza de dentro de casa. O ato de pedir a bênção para o pai ao acordar é uma tradição judaica de pedir a bênção. O ato de cobrir espelhos durante uma chuva, durante uma tempestade, é uma tradição judaica. O ato de acender uma vela na sexta-feira à noite, ou de apontar as estrelas. As pessoas falam hoje que você não pode contar as estrelas no céu porque vai dar verruga na mão. O ato de contar as estrelas era uma tradição judaica para saber quando chegou o pôr do sol, para começar a celebrar o Shabat. Então, são tantas coisas que as pessoas desconhecem, então quero trazer um pouco disso para vocês. Então, só para finalizar, o erro da teologia da substituição, né? Então, ela é fruto desse antissemitismo teológico e ele conduziu a perseguições, cruzadas e ao holocausto teológico contra os judeus. Se não fosse só o holocausto teológico, tivemos também o holocausto nazista perseguindo o povo judeu, que prosperou muito na Alemanha, na Polônia, em vários países ali na Europa. E por conta disso, isso suscitou inveja, principalmente no povo alemão, que queria destruir o povo judeu. E hoje a gente está vendo isso novamente. Em Israel, sendo atacado, né, como foi atacado em 2023, e hoje tem retaliado contra o Irã.
destruindo suas bases militares, porque o povo, não o povo iraniano, mas o regime Ayatollah, esse regime sandista, ele quer aniquilar o povo judeu. Um regime que não respeita nem o seu próprio povo, mata mulheres, persegue homens, sejam eles islâmicos ou não, se não acreditar da mesma forma como eles acreditam, são perseguidos. Então, a gente vê muito preconceito, muita perseguição ao povo judeu. Então, meu apelo a vocês, a todos nós que cremos em Yeshua, né? Não, não faça mais isso, não cometa mais esse antissemitismo teológico. Gentios e judeus são irmãos segundo a promessa que nos foi feita. Ambos herdaremos o reino com o Messias. Então, conclusão. Deus ele não rejeitou Israel. Os gentios eles são enxertados, participantes, eles não substituem, tá? O plano da redenção ele inclui todos, os judeus, que é o remanescente fiel que crê em Yeshua, os gentios que creem em Yeshua, e ambos formam um só povo, sem anular as promessas feitas aos patriarcas. Então, esse é o meu vídeo de hoje. Aqui quem vos fala é o professor Rodolfo Mangueira, sou historiador, sou geógrafo, sou estudante da Torá e amante de Israel e do povo ao qual os patriarcas fez a promessa. Então, compartilhe esse vídeo com todas as pessoas que um dia te falaram que os judeus foram excluídos e que eles não são aceitos. E só para finalizar, existem hoje, vamos classificar assim, dois grupos de judeus. Os ortodoxos, que mantêm as suas tradições, né, amam o Eterno, guardam a Torá, mas eles não reconhecem que Jesus é o Messias, que Yeshua é o Messias. E um outro grupo, que são os judeus messiânicos. Esses são aqueles que 5.000 se converteram, são aqueles que acompanharam Jesus, aquelas multidões ali são todos judeus que reconheceram Yeshua como Messias. E esses, durante todos os séculos, ficaram aí escondidos para não serem expulsos das sinagogas, para não serem mortos pela Inquisição Católica, para não serem mortos no Holocausto nazista. E eles estão desde sempre crendo em Yeshua e pregando que o reino do Messias virá. Então, um abraço a todos, que Deus abençoe. Em nome de Yeshua, até o próximo vídeo.